Acho que, primeiro, é necessário deixar claro a competência do Senado Federal em relação a essa matéria. Está na Constituição. Eu sei que muitos aqui devem estar argumentando em razão do argumento eventual de algum governador ou, eventualmente, do argumento do governador do Estado de São Paulo. Só que aqui advirto que nós, senadores, não podemos abrir mão, de tratar sobre esse tema. Artigo 153, senhor presidente, da Constituição da República, compete ao Senado da República, diz claramente no seu parágrafo 2º, o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte, ou seja, a definição da alíquota máxima e mínima em caso de conflitos federativos. Não há dúvida que a competência para tratar desse tema cabe a nós, aos senadores da República, à Casa da Federação, que tem igual representação por Estado federado. Então, só afastar esta argumentação. Nós estamos procurando, com esse tema, resolver um conflito federativo que existe com alíquotas diferentes de ICMS sobre o combustível da aviação, alíquotas diferentes que existem só no Brasil. Esse é o segundo aspecto. Sabe por que os Estados Unidos, a Europa, são mercados maiores do que o nosso da sua aviação comercial? Porque lá não existe essa jabuticaba brasileira, chamado tributação sobre o combustível da aviação. Isso é uma jabuticaba do Brasil. Só nós praticamos a maior tarifação, o maior sobrepreço sobre a tarifa aérea do mundo, que ocasiona a tarifação maior das passagens aéreas em nosso país. Senhor presidente, nós estamos falando de um setor, a aviação comercial brasileira, que mobilizou 2,7% do produto interno bruto, gera no país mais de 500 mil empregos, arrecadou para o país no último período 8,1 bilhões em impostos. Nós estamos falando de um setor que teve um acréscimo de 2002 a 2015 de 30 milhões de passageiros para 100 milhões de passageiros no mercado nacional da aviação civil. Senhor presidente, há um cálculo direto que justifica por que nós temos que fazer a unificação ou estabelecer, melhor dizendo, a maior tarifa da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. Tem um cálculo direto, tem uma lógica de matemática simples, que é a seguinte: se nós reduzimos o custo com o combustível de aviação, logo nós reduziremos os custos das empresas. Se reduzirmos os custos das empresas, logo isso terá reflexo na tarifa, na passagem aérea que é paga pelo consumidor. Talvez para alguns estados da federação seja fácil ter voos diários, terem vários voos para destinos diferentes. Mas para estados, principalmente da Amazônia, do Nordeste, eu vou mais além. Estados da Amazônia, do Nordeste e estados mesmo do Centro-Sul do país. As opções de voo são cada vez mais raras. Para estados como o meu, o único meio de acesso, o único meio de transporte, e é por isso que lá avião não é luxo, é meio de transporte fundamental, é através do transporte aéreo. É o único meio de comunicação. O que ocorre, senhor presidente, é que o Senado pode estar correndo o risco de estar agravando a crise do setor aéreo brasileiro, um setor que era produtivo e lucrativo e que inseriu milhões no mercado da aviação civil, milhões de passageiros no último período. Para se ter ideia, em julho último, nós aprovamos corretamente, justamente, presidente Eunício, um projeto que amplia e melhora o seguro para os aeronautas. Votamos e aprovamos esse projeto, só que com isso também aumentamos o custo da aviação civil brasileira. Qual vai ser a consequência para isso? Vai ser diretamente no cidadão, vai ser diretamente nos estados que têm menores opções de voos. As opções para isso é principalmente entre os mais pobres. Nós aumentamos o custo e não por conta do capricho de uma unidade federativa, nós não fazemos a devida unificação da alíquota do ICMS do combustível. Aliás, digo unificação
que defendo a emenda do senador Vicentinho aqui apresentada, porque essa emenda amplia a unificação da alíquota não somente para a querosene, mas para todos os combustíveis de aviação. Isso representa um mercado enorme, a ampliação, a viabilização de um plano nacional de aviação regional. Isso representa a ampliação e a incorporação de um mercado de táxis aéreos no mercado da aviação comercial brasileira. Isso representa a melhor comunicação entre os estados da federação e principalmente na região amazônica e na região centro-oeste. Senhor presidente, esse projeto de resolução é um projeto de ganha-ganha, é uma agenda positiva para o Senado Federal, é o maior programa de aviação regional do mundo ocorrido nos últimos anos e a mais moderna e a mais ampla modernização do setor aéreo brasileiro desde 2002. Quando ocorreu a mudança da banda tarifária. Senhor presidente, por todas essas razões, não se justifica adiar essa votação. Que o Senado e os senhores e senhoras membros do Senado assumam a responsabilidade de atender capricho e não aprovar a modernização do setor, a ampliação da malha aérea nacional e a redução do preço de passagens, ou, em definitivo, não aprovar isso ou realizar uma revolução que beneficiará principalmente os mais pobres desse país.